Achar que eu estou entrando pela metade quando eu entro no meu ambiente profissional também é uma ilusão. E uma ilusão que pode causar algumas coisas que são desagradáveis, que são projeções ainda mais fortes do que as que naturalmente já acontecem. Muitas vezes não se tem a noção, né, do quanto que elas fazem sim parte da vida e do meu desenvolvimento psicológico, muito mais do que as pessoas gostariam de pensar. Bom, o que eu quero apresentar para vocês aqui é uma visão muito subjetiva. O que vem a ser essa visão subjetiva dessas projeções no trabalho, né, da forma que afeta a vida dos seres humanos? Aquela noção que só tem quem escuta o relato das pessoas de uma forma clínica. Pois é, por melhor, né, por mais bem intencionado, né, que sejam os recursos humanos das empresas ou, né, dos ambientes de trabalho, tentando encontrar alternativas, né, de sanar principalmente problemas de relacionamento, existe uma instância muito profunda que foge ao radar, que é aquilo que trabalha o ser humano de uma forma muito única, muito particular, que faz parte da vida dele e que se expressa também nessa questão profissional. Mas a projeção ela faz parte do desenvolvimento psíquico do ser humano, né? Do se relacionar. A gente sempre está projetando alguma coisa, porque nós não temos todas as peças que nós precisamos para nos situar ou com uma pessoa ou com o ambiente. Então nós fazemos alguma projeção de alguma compreensão que nós temos, como se nós só tivéssemos assim um pedaço daquilo que é aquela situação, um pedaço, né, uma noção daquilo que é aquela pessoa. Então eu pego a partir daquele pequeno pedaço e coloco, né, para ter uma situação inteira. Para ter um ser humano inteiro, eu projeto coisas que eu tenho dentro de mim, ali, naquela pessoa. É importante para apontar aqui, quando a gente chega no consultório, né, e começa a escutar a demanda de uma pessoa, a maior demanda vai vir geralmente de relacionamentos afetivos que vão envolver, né, relacionamentos no sentido de encontrar alguém, relacionamentos amorosos, tá? Relacionamentos afetivos que envolvem a família de origem, relacionamentos familiares, ou a família que a pessoa construiu, e os relacionamentos de trabalho, sim. Então, embora se fale muito pouco a respeito da mobilização emocional desses relacionamentos, é extremamente importante porque faz parte dos aprendizados da vida, dos encontros originais da vida das pessoas, né? É como se as pessoas achassem que na vida profissional você encontra as pessoas por acaso e é isso. Não. A partir do momento em que existe alguma coisa que é sincrônica, essas pessoas que eu encontro, elas são pessoas. Significa que é da natureza do ser humano o convívio. Então nós nascemos para conviver. É no convívio que eu descubro quem eu realmente sou. Eu gosto de lembrar de uma história, que foi um caso, né, de uma paciente, que ela conseguiu um trabalho novo. Um trabalho que ela gostou muito, conseguiu um trabalho novo, e ela tinha, né, uma colega, uma par. Olha, mas muitas horas de análise foram falando a respeito dessa menina. Por quê? Porque ela simplesmente, né, se queixava muito dessa colega. Não que ela não era uma boa pessoa, mas enquanto, né, a eficiência, a maneira de fazer as coisas, tudo incomodava muito, né, a minha paciente. Da maneira que essa pessoa agia, etc. E tinham queixas e queixas. E eu comecei a perceber que tinha uma mobilização muito grande ali, né, com tantas coisas para a pessoa falar, e ela tinha muitas coisas para falar a respeito da vida. De repente, essa colega, né, ela tomou assim um tamanho muito grande. Obviamente, alguma coisa ia surgir daí. Lá pelas tantas, né, foi feito assim um teste de personalidade e, obviamente, o que aconteceu? O perfil da pessoa, da colega, que ela reclamava tanto, era o mais parecido de toda a equipe com ela. E ela não pôde negar. Quando ela viu, ela tomou consciência daquilo, e o bom é que ela, né, estava fazendo análise, ela não tentou negar em nenhum momento, e a gente começou realmente a trabalhar produtivamente o que estava acontecendo ali. Elas eram extremamente parecidas, mas a partir do momento em que, no caso, a minha paciente entrou em contato com aquela pessoa, que era exatamente, e era um lado sombra, tá? Era um lado que não era muito organizado, que eram queixas da minha paciente, dela própria. E aí, quando ela começou a trabalhar com a outra pessoa, ela tomou um lugar de ser o oposto. Então, naquele trabalho, ela era a pessoa mais proativa que tinha.
Então, ela ficou com um lado dela que conseguiu, inclusive, ser notado, né? Era uma coisa, nossa, o que está acontecendo? Mas ela só conseguiu ser essa pessoa que agia de outra forma porque a sombra dela estava sendo projetada, não só projetada, porém vivida, encarnada, constelada na colega que tinha aquele lugar. Então, ela era uma pessoa que sofria diretamente pelo incômodo daquilo que nela não funcionava. E ali elas fizeram o quê? Elas fizeram um equilíbrio naquela equipe, né? A história é maior, existem mais pessoas, né, envolvidas, não vem ao caso aumentar, porque é isso. Então, no final das contas, o fato dela ter ido trabalhar com uma pessoa falou muito mais a respeito dela e levou-a para uma introspecção extremamente profunda. Então, o que essa situação de uma pessoa que ela encontrou no trabalho fez com que ela enxergasse, muitas vezes o trabalho que a gente teve com a família não surtiu esse efeito todo. Então, se tem alguma coisa que eu não sei a meu respeito, eu só vou conseguir entrar em contato com ela se eu projetar do lado de fora e aí conseguir reconhecer que aquilo que está no outro, na verdade, é meu. Daí os relacionamentos e o trabalho profundo de entender o que sou eu, o que é o outro. E num ambiente profissional, isso acontece com mais intensidade. Por quê? Isso não acontece no ambiente familiar, Tati? Acontece, claro. Mas acontece que no ambiente familiar eu tenho um espaço onde eu me coloco mais com o meu eu, com uma inteireza maior daquilo que eu sou. E eu também tenho um espaço interno para receber aquilo que é do outro com quem eu convivo mais. E o relacionamento afetivo, com esse vínculo, né, mais intenso, faz com que esses dramas possam se desenrolar e ainda assim aquele relacionamento ele seja preservado. Então cabe muito um pedaço meu e eu enxergo com mais nitidez, né, quem é o outro e o que pode ser meu e etc. De uma forma muito profunda, muito importante. Mas já quando eu vou, né, para o meu ambiente profissional, por não ter justamente esse elo afetivo bem demarcado, eu não tenho muito espaço para olhar o outro enquanto um ser humano. Né? Claro que eu olho como um ser humano, mas como um ser humano mais integral. Então, ele vira uma tela da minha projeção. Eu vejo um pedacinho daquilo e já projeto que aquela pessoa ela é daquela forma. E quando uma projeção cola, é das coisas mais difíceis de serem descoladas, né? Tanto que a gente escuta, a primeira impressão é a que fica. Tem uma razão para isso, é muito difícil, porque eu me norteio por aquilo que eu acredito que é a verdade, que não necessariamente vai ser, mas eu acredito que é. Falando do receptáculo daquela pessoa, do meu ambiente de trabalho, que recebe aquela projeção, também tem uma coisa, né? Às vezes eu acho que uma pessoa é autoritária. Para mim, aquela pessoa é o ápice do autoritarismo, né? Falo dela, etc. e tal. No final das contas, pode ser que se a gente for dar uma olhada, né, mais de perto, perceba que não, que aquela pessoa ela não é uma pessoa autoritária. Ela pode ter sido autoritária em algum momento, né? Mas não significa que ela seja. Muito pelo contrário, outras pessoas têm até uma visão extremamente diferente, né? E aí a gente já começa a achar, mas por que está tão diferente assim? Mas aquela pessoa que não é autoritária, porém, de repente eu olho para ela e acho que ela vai ter pelo menos alguma coisa que sustentou a minha projeção. Aquela máscara, né? Ela tem que ter pelo menos um preguinho onde eu peguei aquela máscara e colei nela, assim, embora ela não seja, alguma coisa nela sustentou a projeção. Porque se eu tô com essa máscara para, né, colocar naquela pessoa, naquela parede, mas não tem um preguinho, eu não consigo colocar. Então a projeção, no final das contas, ela só é colocada quando se tem algum lugar para fixar, pelo menos um lugarzinho. Agora, é óbvio que como nós não somos perfeitos, o fato de ter um preguinho não significa que aquela parede seja um cabideiro. Né? Então é um cabideiro, tem um preguinho que ficou ali, né? Mas ela não é aquilo, não é daquela natureza. Mas é muito difícil desfazer dessa questão. Principalmente se a questão da autoridade estiver na minha sombra. Se estiver na minha sombra, qualquer pessoa, principalmente que esteja desempenhando um papel de autoridade, vai receber aquela minha projeção. E aí o que acontece? Às vezes, né, é um líder de uma equipe.
Às vezes eu não sei nada da vida daquela pessoa, mas só pelo fato da pessoa ter, né, um lugar de liderança naquela equipe, ela já é uma autoridade para mim, já coloca todos aqueles gatilhos que às vezes são problemas que eu tive aonde? Num outro ambiente de convívio, que é o ambiente familiar. É muito comum, aí a gente vai entrar num outro campo, aonde as projeções familiares, elas são renovadas num lugar profissional. Eu acho que não tem nada a ver, mas aquele líder, para mim, é a projeção materna ou paterna ou de quem estiver desempenhando um lugar de autoridade. E eu vou lidar com aquela pessoa como eu lido, como eu aprendi a lidar com aquelas primeiras pessoas que ocuparam esse lugar de liderança. Se eu tenho uma projeção, um convívio bom com aquilo, eu vou projetar alguma coisa positiva. Se eu não tenho, eu vou querer brigar. E na maior parte das vezes, é possível que a questão do autoritarismo esteja o quê? Dentro da própria sombra. Mas eu sou uma pessoa legal, eu sempre sou uma pessoa legal, porque vocês sabem, o maior problema é o outro, né? É muito comum o problema estar sempre no outro. Não que o outro não tenha problemas e não cause problemas, é óbvio que isso acontece de uma forma efetiva, mas às vezes eu não quero admitir que eu tenho aquela questão e aí eu coloco aquela questão no outro. É uma maneira de tirar de mim, aí se faz o famoso bode expiatório, né? Aquela pessoa que ela vai carregar o peso que existe dentro da sombra. E o pior, quando acontece para carregar o peso da sombra de uma pessoa, a gente ainda pode dar um jeito. E quando aquela pessoa carrega o peso da equipe toda? Voltando a conversar das coisas que são levadas de dentro de casa, né, daquele convívio familiar. Então, como eu falei antes, se eu tenho um convívio, né, uma lida boa com aquelas pessoas que têm um lugar de autoridade, né, dentro da estrutura familiar, né, de onde eu vim, desse sistema primordial de onde eu vim, e transfiro isso para essa pessoa que tem essa liderança, ok, eu estou colocando uma coisa, ou seja, né, uma projeção positiva ou negativa, eu estou pegando alguma coisa que existia aqui e estou passando direto, né, igualzinho, para lá, para aquele outro ambiente. Nem sempre dá certo, mas tudo bem. Mas não é sempre assim que acontece. Existem pessoas que, às vezes, no próprio ambiente familiar, né, nesse primeiro sistema, desempenham papéis que não são assim muito bons, né, muito relevantes, digamos. E aí, quando ela entra justamente nessa outra configuração profissional, ela vê isso como uma oportunidade de inversão. Então, uma pessoa que às vezes é muito passiva dentro, né, oprimida e passiva dentro desse primeiro sistema, ela pode se tornar numa busca de equilíbrio, que na verdade não vai ser equilíbrio, porque toda vez que a gente parte de uma polaridade direto para outra, a gente não está falando de equilíbrio, a gente está falando de uma compensação, que isso é importante. O ser humano ele sempre busca o equilíbrio, mas ele não sabe se equilibrar muito bem, então a busca por tentar se equilibrar é passar de uma polaridade para outra. Então, voltando, né, a esse caso, a pessoa, né, que é extremamente submissa dentro de um sistema familiar, quando entra dentro desse outro sistema, essa configuração profissional, ela pode simplesmente desempenhar um papel autoritário. Por quê? Porque ela quer compensar, então o que eu posso fazer diferente? Então as projeções não trabalhadas, ou elas vão acontecer da mesmíssima forma, né, que acontece num ambiente para o outro, ou elas vão acontecer de uma forma diametralmente inversa. E esses papéis eles passam a ser muito importantes. É muito difícil eu livrar uma pessoa de um papel que desempenha para o meu equilíbrio. E aí haja dinâmica, haja dar churrasco, levar para sítio, fazer o que for e não adianta nada. Porque você não muda de fora para dentro o coração do ser humano. Daí a gente passa num ponto crucial da psicologia analítica e Jung falou muito a respeito disso, que quando a gente fala de um grupo, por menor que seja esse grupo, né, a gente passa desde então de um grupo familiar, um grupo, né, profissional, e a gente passa para o bairro, para uma cidade, para um país, para o globo, né, a gente vai expandindo isso. A partir do momento em que esse grupo é feito de pessoas, eu só vou fazer essa sociedade, esse grupo, se tornar alguma coisa melhor se eu conseguir transformar o coração de cada ser humano. Isso não se consegue com uma determinação de fora para dentro. Isso só pode acontecer de dentro para fora. Então, quando tem essa transformação de dentro, interna, esse entorno, ele vai responder.
Pois é, tá aí uma coisa que às vezes as pessoas, elas só, né, quando vem um grupo, elas só querem fazer iniciativas para, né, essas pessoas como se elas fossem iguais, como se elas fossem um grupo. E aí a gente vai esbarrar numa outra coisa que é muito difícil para o ser humano, é que ao mesmo tempo que ele é coletivo, tanto que a gente fala do inconsciente coletivo, dos arquétipos que circulam para todos, ao mesmo tempo que ele é coletivo, o ser humano ele clama por ser indivíduo, por ser olhado como indivíduo. Assim, nossa, Tatiana, que difícil. Mas se você parar para pensar na natureza de tudo que acontece no ser humano, existe uma polaridade que ela convive ao mesmo tempo paralela, numa busca de uma complementariedade, de deixar de ser um conflito para ser um complemento. Então eu tenho sim essas duas realidades. Eu sou igual a todo mundo e ao mesmo tempo eu sou única. E quando alguma dessas pontas, né, que são tão legítimas na psique, na experiência de ser humanos, não são contempladas, eu vou sentir. Né? Então, eu também clamo por ser indivíduo, que aquilo tenha algum lugar. Então, de alguma forma, às vezes a gente não entende uma pessoa que, de uma forma inconsciente, dentro daquele sistema, precisa chamar atenção de alguma forma. Não que seja uma pessoa ruim, mas às vezes a pessoa quer ser olhada. Aí a pessoa às vezes desenvolve uma doença, seja ela psíquica, seja ela física mesmo, né? Porque no final das contas a psique e o corpo são uma unidade. E aí aquela pessoa muitas vezes ela está querendo ser vista. Por isso que ela é uma pessoa que está gerando, causando ou tendo problemas. Às vezes ela não está sendo vista. Não é isso que acontece também em muitos ambientes familiares, onde nós estamos com as pessoas? Acontece. Por quê? Porque o ser humano ele tem carências. E essas carências não vão sumir porque eu passei pela soleira da porta do lugar onde eu trabalho. Eu continuo tendo isso, né? Eu continuo sendo uma pessoa que se relaciona. Vou contar uma história para vocês, né? Que é um outro caso, que é muito interessante, de coisas muito difíceis de serem resolvidas de fato, né? De fora para dentro. Um caso, né, de uma paciente que eu tive, tratei muitos anos dela, e ela tinha uma questão profissional aonde era uma questão muito forte com a liderança dela, né, com a pessoa que era superior a ela, quem ela reportava. E a gente foi trabalhando, e né, quase uma coisa, entre aspas, né, óbvia, do jeito que estava acontecendo, ela estava projetando questões da mãe dela que não tinham sido resolvidas e que ela fugiu de resolver essas questões, né, se afastando muito, né, indo morar fora, etc. Mas da gente a gente não foge, pode fugir da mãe, da gente a gente não foge, né? Então, quando ela se deparou, ela se afastou para não ter que resolver isso com a mãe, né, foi morar fora, e quando deu de cara com essa pessoa tinha características que mexiam nos mesmos pontos que ela não queria trabalhar que a mãe tinha. Era impressionante a semelhança. E a gente foi trabalhando, né? A história teve um desfecho, teve muito trabalho, etc. E aí, em dado momento, ela foi promovida. Ela ocupou uma posição onde ela tinha agora uma equipe. Tinha uma pessoa na equipe que projetava a própria relação da mãe em cima dela. Então, ela projetou a mãe dela na liderança dela e aquela pessoa que fazia parte do time projetou nela. Então, ela estava presa numa projeção circular do arquétipo materno mal resolvido. Porque essas pessoas não resolveram as coisas, né, que tinham que resolver, e as coisas caem no colo da gente. Ninguém era mãe de ninguém, mas a exigência, né, que a pessoa da equipe fazia em cima da minha paciente é de que ela tivesse uma colocação afetiva que não era própria dela. Mas como ela projetava na liderança uma imagem materna, qualquer coisa que não fosse acolhedora e afetiva era vista como rejeição. E quando ela ficava rejeitada, ela sabotava todo o resto. E aí? Foi um caso muito difícil, né? Porque muitas coisas eram feitas para melhorar, mas quando se tem a constelação de uma projeção arquetípica dessa natureza, é das coisas mais difíceis de se desfazer. E a gente precisa prestar atenção. O que você vai fazer? Terapia para todos? Bom, pode ser uma boa ideia, né? Mas se não for viável, pelo menos que cada um possa ter a capacidade de entender que aquele ambiente de trabalho é um ambiente onde algo muito importante, muito humano se desenvolve e que não é apartado da minha vida, faz parte da minha vida também. Por isso precisa ser honrado e olhado de frente.